Eladim, como vão vocês? Uma semana se passou e eu pensei em vocês toda essa semana. E por isso eu li muitas histórias para escolher para vocês, bonitas histórias para as próximas semanas e histórias que vão ficar na sua memória. Eladim, eu quero contar para vocês uma história que aconteceu com um grande tzadik, um grande homem. O nome desse grande tzadik era Rabbi Shalom Dovber Schneerson, que ficou conhecido pelo apelido de Rebbe Reshab, de abençoada memória. Essa história ocorreu há mais ou menos uns 150 anos atrás, quando ele era uma criança pequena. O pequeno Shalom Dovber, que ainda, claro, com 5 anos, ele não era Rebbe ainda, ele ficou mais tarde, ele estava em casa quando chegou um alfaiate trazendo um vestido para a mãe dele. Naquela época, não tinha lojas na Rússia, naqueles anos, não tinha loja de shopping como hoje, que a gente vai ver roupas, vitrines com muitos modelos. Antigamente a gente chamava um alfaiate e nós comprávamos o tecido, o pano, o tecido para fazer o vestido. O alfaiate fazia as medidas da roupa na pessoa e depois de umas semanas o paletó para os homens ou o vestido para as mulheres ficava pronto. E a mãe do Rebbe Reshab, do Shalom Dovber, ela tinha encomendado um vestido para ela, bonito para Shabbat, para Yom Tov. O alfaiate chegou, tirou o vestido da mala dele e o vestido estava muito bonito. A mãe do Rebbe vestiu essa roupa, chamava Rivka, o nome dela, Rebbetzin Rivka. Ela gostou muito do vestido. O alfaiate fazia os últimos ajustes. O pequeno Shalom Dovber percebeu que tinha um pedaço de pano saindo do bolso do alfaiate. Ele tinha 5 anos, era criança, e ele achou curioso o que é esse pano no bolso dele. E aí ele foi lá, sem o alfaiate perceber, e puxou esse pano. Quando ele puxou esse pano, caiu um pano todo enrolado, um rolo grande de pano, caiu do bolso dele. Claro, o alfaiate tinha um bolso grande e caiu todo aquele tecido. Quando o alfaiate percebeu o que aconteceu, ele ficou muito envergonhado. Por que ele ficou envergonhado? Porque Eladim era assim. A pessoa que encomendava uma roupa, ela dava o tecido para o alfaiate. Ela comprava e dava. E o alfaiate, se sobrasse pano, se sobrasse tecido, tinha que devolver o tecido. Normal. Só que, como estava no bolso dele, esse tecido, e ele estava pensando, depois de experimentar o vestido, devolver para a mãe do Rebbe Reshab. Mas como o Rebbe Reshab puxou isso antes dele devolver, pareceu que esse alfaiate não estava sendo honesto. Ele estava guardando para ele o tecido que sobrou, quando não era verdade. Ele ia devolver. E pareceu, que ele estava, na verdade, querendo ficar com o tecido que sobrou sem autorização. Então o alfaiate ficou vermelho de vergonha, pediu desculpas para Rebbetzin Rivka, para a mãe do Shalom Dovber, envergonhado. Não, senhora Rebbetzin, eu ia devolver, estava no bolso, ia devolver. Aí a Rebbetzin Rivka falou, não tem problema, não fica preocupado com isso. A Rebbetzin Rivka olhou para o pequeno Shalom Dovber com um olhar assim, tipo dizendo, olha, você envergonhou esse homem. E ele começou a chorar. O Shalom Dovber, que ele não tinha essa intenção. Ele era curioso, ele queria só ver o que tem lá. Só que ele, sem saber, trouxe uma grande vergonha
um grande constrangimento para esse alfaiate. E ele chorou de arrependimento. Eladim, crianças, ele tinha só 5 anos, hein? Não vamos esquecer. Ele ficou muito arrependido e chorou o dia inteiro. Como é que ele pôde trazer uma vergonha para uma pessoa? No dia seguinte, o Rebbe Reshab, o nosso pequeno Shalom Dovber, bateu na porta do escritório do pai dele. O pai dele era então o Rebbe Marash, o pai do Rebbe Reshab. E falou: filho, sim, você precisa de alguma coisa? Pai, eu queria que o senhor me ensinasse o que a Torá fala, o que a Torá ensina, como é que a gente corrige o pecado de envergonhar alguém. Como é que se conserta, se repara uma falha dessas? Aí o Rebbe Marash olhou para o filho dele e falou: filho, por que você está perguntando isso para mim? Você envergonhou alguém? Ele falou: não, pai, não envergonhei ninguém. É que eu sou curioso, eu queria saber, curiosidade minha, eu quero aprender. Como é que se conserta? Como é que a gente faz tchuvá, se arrepende direito de envergonhar alguém? Ele não disse o que ele fez. Ele só queria um jeito que o pai ensinasse como consertar. E o Rebbe Marash então contou para o filho dele, o Shalom Dovber ouviu, agradeceu o pai e saiu da sala do pai. Só que a mãe estava do lado de fora e a porta não estava toda fechada. E a mãe do pequeno Shalom Dovber escutou a conversa dele com o pai, o Rebbe Maharash, e ela falou: filho, por que você não contou a verdade para o teu pai? Por que você não contou que você puxou o tecido do bolso do alfaiate? Por que você falou que você só quer aprender, que você é curioso? Por que você não disse o que aconteceu de verdade? E o pequeno Shalom Dovber, que se tornaria um grande tzadik, e ele já era tzadik nessa época, ele falou: mãe, já não chega que eu envergonhei um judeu? Será que agora você queria que eu falasse Lashon Hará, falasse mal dele para o meu pai? Já não basta que eu fiz uma coisa errada, você gostaria que eu fizesse 2 e contasse o que aconteceu para o papai, para depois parecer Lashon Hará, que eu estou falando mal do alfaiate? Já fiz 1 pecado, 2 não vou fazer. E a mãe, a Rebbe Serifka, viu que o menino estava muito certo, que ele já era um grande sábio, um menino inteligente e um grande tzadik desde os 5 anos. Quando o Rebbe Maharash faleceu, ele se tornou o 5º Rebbe de Lubavitch, o Rebbe Shalom Dovber Schneerson, que iluminou o mundo com muita sabedoria, com muita Torá e com muitos ensinamentos para os seus Hassidim. E Eladim, o que a gente aprende dessa história? A gente tem que tomar um cuidado enorme e não causar vergonha para alguém. Às vezes a gente faz uma brincadeira, a gente faz uma coisa que a gente acha que não tem problema falar ou fazer, e muitas vezes o nosso amiguinho pode se envergonhar disso. A gente tem que pensar antes de fazer brincadeiras ou falar frases ou chamar de apelidos. O Rebbe Reshab com 5 anos chorou porque ele causou vergonha. E nem de propósito. E 2, se você já fez uma coisa errada, não faz 2. Muito cuidado e não contar depois mal desta pessoa. Se vocês gostaram da história, se inscrevam no canal, divulguem para os seus amiguinhos e até a próxima história!